Essa questão é uma questão do Enem 2015, que diz que o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV e, dessa forma, reduzir o número de pessoas que vêm a desenvolver o câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público ao longo de suas vidas. Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja no máximo 5,9%. Houve 5 propostas de cobertura, de modo que essa meta fosse atingida. E aqui estão as 5 propostas. Ele quer saber qual dessas propostas devemos aceitar. Como resolver esse problema? Então, o que vai ocorrer? Eu posso garantir para vocês que existe uma parcela que vai ser vacinada e uma outra parcela que não vai ser vacinada. Eu quero descobrir exatamente qual é o percentual de pessoas que deve ser vacinada para que, no máximo, 5,9% das pessoas venha a desenvolver a doença nessa comunidade. Então, é de se esperar que o restante, 100 menos X% das pessoas, não seja vacinado. A questão garantiu que o grupo de pessoas não vacinadas não é que todo mundo vai desenvolver a doença. Metade delas desenvolve o HPV e a outra metade dessas pessoas não vão desenvolver o HPV. Então, a outra metade não desenvolve o HPV. E entre as pessoas que foram vacinadas, a eficiência da vacina não é 100%. A eficiência da vacina é 98%. O que isso significa dizer? Significa dizer que 98% das pessoas vacinadas não vão ter HPV. Ah, professor, então os outros 2% vão ter. Claro que não. Os outros 2%, eles vão se comportar apenas como pessoas não vacinadas. Só isso. Não significa dizer que necessariamente eles vão ter a doença. Eles só vão se comportar como se não tivessem sido vacinados. O que isso quer dizer? Eu sei que no grupo de pessoas não vacinadas, metade delas vão ter a doença, ou seja, metade delas vão ter o HPV, e a outra metade não vão ter o HPV. É isso que eu sei. Então, esse seria exatamente o detalhe nessa questão que muitos alunos cometeram. Muitos alunos acharam que esses 2% dessas pessoas necessariamente iam ter HPV. E não, esses 2% só se comportam como pessoas que não foram vacinadas. E eu sei que no grupo de não vacinados, metade terão HPV e a outra metade não terão. Então, o que é a questão que é que a gente calcule? A questão que é que você calcule exatamente qual é o valor daquele X, ou seja, qual é a porcentagem de pessoas que devem ser vacinadas, para que no máximo, 5,9% das pessoas venham a desenvolver essa doença. Então, nessas circunstâncias, como é que eu devo proceder para resolver esse problema? Você vai fazer o seguinte: se ele quer que no máximo 5,9% se desenvolva, quais são as linhas que te levam a pessoas que vão desenvolver a doença? Você tem essa linha vai levar uma pessoa a desenvolver a doença, é exatamente as pessoas que entram na margem de ineficiência da vacina. Existe essa porcentagem aí que vão desenvolver a doença, e as outras pessoas que vão desenvolver a doença são as pessoas exatamente que não foram vacinadas. Então você tem esses dois grupos.
Então, aqui significa dizer que você está pegando 2% de X, metade de 2%. Então, na realidade, você está querendo dizer que 1% de X, 1% de X, vamos colocar aqui, 1% de X vão desenvolver essa doença, tá certo? Então, de onde é que eu tirei esse 1%? Eu tirei esse 1% aqui, ó, 50% de 2%. Equivalente a dizer que 1% de X vão desenvolver a doença. Outras pessoas que vão desenvolver essas doenças são exatamente metade das pessoas que não foram vacinadas. E se menos X% não foram vacinadas, que é por cento, então a metade do que não foram vacinadas tem menos X% sobre 2 também vão desenvolver essa doença. Então, se eu tomar essas duas probabilidades, eu estou pegando a probabilidade de uma pessoa qualquer desenvolver essa doença. E eu quero que essa probabilidade ela seja menor do que 5,9%, de acordo com o texto da questão. Então, esse símbolozinho aqui de porcentagem, você pode cancelar tranquilamente. Então, se eu multiplicar os dois membros dessa igualdade aí por 100, como é que vai ficar a nossa expressão? Aqui vai ficar x mais. Quando eu multiplicar aqui por 100, 100 dividido por 2 dá 50. Então, vai ficar 50 que multiplica 100 menos x, menor ou igual a. E quando eu multiplicar 5,9 por 100, vai dar exatamente 590. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui a distributiva. Vai ficar x mais 50 vezes 100, 5.000, menos 50x. Isso aqui tem que ser menor ou igual do que 590. Se você somar x menos 50x, isso vai dar menos 49x. E se eu passar esse 5.000 para o outro lado, ele passa negativo. Então, vai ficar menos 5.000 mais 590. Então, aqui fica menos 49x menor ou igual do que 5.000 menos 500 dá 4.500. Se eu tirar, vai dar menos 4.410. Tá aí. Se eu multiplicar os dois lados aqui por menos 1, o que era negativo fica positivo. E essa desigualdade deixa de ser menor ou igual e passa a ser maior ou igual. Então, aqui vai ficar 4.410. Se eu pegar 49 e dividir 4.410, isso vai dar exatamente 90. Isso significa dizer que eu tenho que vacinar pelo menos 90% da população para garantir que, no máximo, 5,9% dessa população venha a ser acometido dessa doença no decorrer da sua vida. Espero que tenha gostado. Até os nossos próximos vídeos.